Você pode abrir aí no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, a partir do versículo 18. Tiago 1, a partir do verso 18. Do verso 18 ao 27. Já acharam? Amém? Quero falar hoje sobre o poder da palavra. O poder da palavra. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Só um minuto. O retorno aqui, mexeram aí alguma coisa? Não. O retorno parou. Final do verso 19, né? Tardios para irar-se. Verso 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Falar, dizer aquilo que não condiz é você sabotar a si mesmo. Todas as vezes que você expressa com a sua palavra, com a sua boca, toda vez que você fala aquilo que não está de acordo com a realidade dos fatos, você está sabotando a si mesmo. Há muitas pessoas que têm vontades, que têm sonhos, mas elas são tímidas em relação às suas vontades. E elas mesmas por suas timidez, terminam por tolher os seus sonhos. É como alguém que tem um ideal, tem um desejo, e quando perguntado se gostaria daquilo, a pessoa diz: não sei não. Você já recebeu alguém assim em casa? Aceita um bolinho, fulano? Não, quero não. Ela quer. Ela tem vergonha. E por causa dessa, como eu posso dizer, por causa dessa falta de sinceridade, de verdade, ela termina se privando de coisas que Deus poderia lhe conceder na vida real. Então,
Lembre-se, todas as vezes que você fala aquilo que não condiz, você está sabotando a você mesmo. Seus sonhos, seu futuro, seus projetos. Nesse bloco que nós acabamos de ler, Tiago, ele vai falar a respeito da palavra de uma forma tão objetiva, tão direta, como poucas vezes a gente encontra no Novo Testamento. Porque ele separa esse espaço aqui só para falar a respeito do poder que a palavra tem. E essa influência fundamental que a palavra tem na vida de um cristão. E ele começa mostrando que a palavra da verdade tem uma relação direta com o nosso novo nascimento. Você viu aí no versículo 18, e, por favor, deixe sua Bíblia aberta, ou iPhone, para você acompanhar. Diz que por sua decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Quer dizer, é pela palavra da verdade que nós nascemos de novo. Isso vai estar em conformidade com o que Jesus falou lá em João 3,5. Ele diz: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa água é uma referência à palavra de Deus. Então a palavra tem esse poder de criar em nós um novo homem, uma nova mulher, uma nova natureza. Aquilo que o seminário teológico não ensinou a Nicodemos, Jesus agora estava tentando revelar para ele. Que quem não nascer da água, que quem não nascer da palavra, quem não buscar na palavra essa nova vida, não pode ver ou entrar no reino de Deus. E de fato é a palavra da verdade que nos tornam novos nascidos, novas criaturas. É exatamente essa a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que todos sejam regenerados pelo poder da palavra. Segundo lugar, aí no verso 19, Tiago vai começar a dar alguns conselhos, que não são conselhos, na verdade, são mandamentos, princípios práticos para a nossa vida. E eu quero começar com esses 3 primeiros aí do verso 19. 1. Sejam prontos para... Estão ligados comigo aí? 1. Sejam prontos para ouvir. Esse é o primeiro conselho prático que ele nos dá. Todo homem esteja pronto para ouvir. E esse é um problema para a gente, porque a gente quer muito espaço para falar. Tem gente que você quer ter uma conversa com ele, mas não dá, porque ele fala o tempo todo. O que foi? Não para, né? Você está lá querendo compartilhar alguma coisa, trocar uma ideia, e o cara... Da hora que chega, a hora que vai embora, é falando, não dá espaço. Tem gente que você está numa roda de amigos, o cara monopoliza a conversa toda e ninguém fala, né? O cara já é o centro das atenções e tal, e lá vai, e chega uma hora que cansa. Mas o inverso, que é o conselho da palavra: todo homem esteja pronto para ouvir. Isso é sábio. Quanto mais a gente está aberto para ouvir, mais a gente tem essa possibilidade de receber, de conhecer, de aprender. Segundo, ele diz: todo homem seja tardio para falar, né? Então, eu sei que é difícil. E Tiago mais na frente vai falar a respeito da língua, né? Essa dificuldade que a gente tem de dominar a língua. Mas a gente precisa também buscar esse domínio próprio para saber falar na hora certa. A Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo
são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Você já imaginou? A palavra dita no tempo certo são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Então a gente tem que saber que há tempo para tudo. Há tempo para ficar calado também. Se aquietar, ouvir. E ele diz, em terceiro lugar, sejam tardios para irar-se. 3 conselhos práticos. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Vamos repetir? Todos estejam prontos para ouvir e tardios para irar-se. E aí no verso 20, é o terceiro ponto, ele vai explicar por que é melhor estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Qual a explicação que Tiago dá? Ele diz, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí envolve essa natureza nossa, né, de revidar, de se vingar, de às vezes maldizer alguém, porque a nossa natureza é assim. Se alguém nos faz um mal e a gente guarda um rancor, uma mágoa, a primeira oportunidade que a gente tem, a gente vai maldizer aquela pessoa, a gente vai fofocar aquela pessoa. Às vezes a gente cria defeitos que a pessoa nem tem, mas motivados por essa vontade de reagir, né, de revidar, a gente vai terminar dizendo, olha, mais uma vez, aquilo que não condiz com a realidade. Então Tiago diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nada que eu e você venhamos a fazer com alguém que nos prejudicou, vai produzir na nossa vida ou na vida do outro aquilo que Deus poderia produzir. Entenda isso. Ah, se todo mundo entendesse isso. E para mim, esse princípio é como a realidade que os fariseus viviam. Quando Jesus falou dos fariseus a respeito da oração e do jejum, Jesus disse o seguinte: não sejam como os fariseus que gostam de orar nas praças e quando jejuam gostam de se mostrar contristados, né, tristes, abatidos, para que as pessoas vejam que eles jejuam. Porque eles já receberam a sua recompensa. O que é que Jesus queria dizer com isso? Que o louvor dos homens já era a recompensa dos fariseus. Deus, o Pai, não iria ouvir suas orações, nem tampouco receber o seu jejum, porque a motivação estava errada. Você pode dizer, pastor, ainda não estou entendendo, eu vou explicar. Quando eu sou ofendido, quando eu sou traído, quando eu sou humilhado por alguém, e eu quero fazer justiça com as próprias forças ou com as próprias mãos, aquela justiça que poderia vir sobre a minha vida da parte de Deus, ela é anulada. É como se Deus olhasse para mim, olhasse para você e dissesse, não, você já tem sua recompensa. Você não quis do seu jeito? Então, eu não me envolvo nessa questão. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque Deus não é um Deus de vingança, né? Deus não é um Deus que nos ensine ou nos motive a retaliar. Pelo contrário, Ele diz que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas Deus é um Deus defensor daqueles que são seus. Isso aí é uma questão do coração dele. E eu tenho plena certeza que é por isso mesmo que ele nos manda amar e orar quem nos persegue, porque quando a justiça dele vem, pesada é a sua mão. Então, eu já tenho visto isso. Pessoas que me humilharam, que me fizeram mal,
E eu de coração deixei para lá, perdoei, entreguei nas mãos de Deus, e quando passou o tempo, lá na frente, aí a justiça de Deus se manifestou. Deus foi lá e mostrou quem estava com a razão. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, diz a palavra. Então, entenda isso. Alguém está tentando lhe prejudicar, alguém está tentando se apossar de algo que é seu, alguém está te difamando. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Melhor coisa é você sofrer a injustiça, entregar nas mãos de Deus. E, meu irmão, ore por quem está fazendo isso com você, porque o fim pode ser trágico. Então, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. E aí nós entramos no quarto ponto, que é outro mandamento, que tem até uma relação com o que eu preguei quinta-feira passada, onde Pedro disse que nós deveríamos nos livrar de toda inveja, maledicência, lembram-se disso? De todo engano, da cobiça. E Tiago aqui vai dizer: livrem-se de toda impureza moral e da maldade. O que é isso? Isso fala das relações sexuais impuras. Como assim, relações sexuais impuras? É porque Deus criou o homem e a mulher com esse atributo de sexualidade, com essa paixão, essa habilidade romântica, de atração de um pelo sexo oposto, mas dentro de um padrão estabelecido por ele. E não importa o que a sociedade diga, o que o mundo diga, a palavra de Deus não muda. Seus princípios são imutáveis. O sexo é uma bênção de Deus. Eu gosto de dizer que Deus é um Deus pró-sexo, dentro dos padrões estabelecidos por Ele, que é o casamento. Então, toda a atividade sexual fora desse padrão é considerado biblicamente como pecado. Não tem outro nome. É impureza sexual. E a palavra impureza aqui, no grego, ela é traduzida como sujo mesmo, sórdido, imundo. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa. É que eu não estou dizendo... Espera aí, que eu não vou dizer mais nada. Não vou dizer mais nada porque isso aqui daria uma outra pregação no campo que eu vou entrar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos nos livrar de todo tipo de impureza, de tudo aquilo que quebra os princípios, os padrões estabelecidos por Deus. É preciso deixar de lado. Preste atenção. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, o que Pedro está dizendo é que se a nossa vida tiver relação com o pecado, meu irmão, a nossa consciência sempre vai estar atuando contra nós. Mas uma vez em que eu santifico a minha vida, que eu separo a minha vida, como diz o apóstolo Pedro, eu tenho um compromisso e uma boa consciência diante de Deus. E ele fala no verso 20, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, voltando lá para Tiago, quinto lugar, ele vai nos dar um outro princípio.
aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos ler todos juntos? Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então é isso que eu preciso fazer. Acolher a palavra de Deus no meu coração. Viver por essa palavra. É o que ele vai dizer no 6º ponto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Esse é o ponto central em que eu queria chegar. É que se a minha vida não condiz com aquilo que eu professo, se a minha vida não está em sintonia com essa palavra que eu creio, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou sabotando a mim mesmo. E não é esse o desejo de Deus, pelo contrário. É que a gente cresça, é que a gente prospere, é que a gente tenha uma vida livre, é que a gente tenha vida, porque o Deus que é pró-sexo é um Deus pró-vida e vida abundante. É um Deus que tem os melhores planos para a nossa vida. Mas quando a nossa vida não condiz com a palavra que nós falamos ou com a palavra que recebemos da parte dele, nós estamos traindo a nós mesmos, enganando a nós mesmos e sabotando a nós mesmos. E eu não estou querendo dizer que do dia para a noite nós vamos nos tornar em tudo obedientes a essa palavra. Mas é preciso ter um start que é o da busca por essa palavra. Esse é o meu alvo, esse é o meu ideal, esse é o meu desejo, é viver por essa palavra, é andar na luz do Senhor, é andar conforme a verdade. Porque a palavra de fato é esse poder de Deus que nos transforma em novas criaturas, em seres criados à imagem ou recriados à imagem e semelhança dele. Eu queria passear por alguns textos com vocês para concluir, que a hora já está avançada. Mas essa palavra descrita por Tiago, ela tem algumas características. A palavra de Deus, ela é poder. Abra comigo aí Romanos 1:16. Vamos correr rápido. Romanos, capítulo 1, verso 16. Já acharam? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra é poder. Repita comigo. Essa palavra, diga isso para o seu vizinho. Essa palavra é poder. A palavra é poderosa, meus irmãos, em seus efeitos. Essa palavra, segundo Tiago, é perfeita. Ele vai chamar de lei perfeita. Veja aí comigo o Salmo 19, versículo 7. Vamos lá rapidinho. Salmo 19, verso 7. Já acharam? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Mas Tiago também vai chamar essa palavra de lei da liberdade. Lei da liberdade. Abra comigo aí em Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, verso 1.
O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros. Então veja, que você tem um compromisso com a liberdade, ou com essa lei, com essa palavra, é muito diferente daquilo que o diabo muitas vezes quer nos dizer. Porque o diabo quer nos dizer que você se submeter a essa palavra é você entrar num curral pequeno, fechado, é você ser privado de uma série de coisas, que a palavra está vindo para tolher a tua vida, que Deus é um tremendo estraga-prazer, mas é exatamente o contrário. Porque muitas vezes as pessoas elas descambam pelo pecado porque não tem outra opção. O pecado fala tão forte no coração, a atração pelo mundo fala tão forte, que a pessoa não consegue se submeter à lei de Deus, que é a lei que nos leva à verdadeira liberdade. É como um cachorrinho, eu crio cachorro, gosto de cachorro, né? E é como um sujeito que cria um cachorrinho, que ele é um cachorro que vive solto, mas é um cachorro raivoso, é um cachorro indisciplinado. É um cãozinho que ele está solto, mas quem passa ele vai lá, ataca, avança, morde. Há outros animais que você prende ele e ele tem a mesma atitude. É raivoso do mesmo jeito, se soltar ele vai lá e morde, avança na pessoa. Mas há cães que, dependendo da criação, você pode soltar o cachorro e ele não vai atacar ninguém, você não corre o risco dele ferir ninguém. Bonk. Né? Bonk. Porque ele foi criado dentro de uma lei da liberdade. Então eu vou caminhar com bonk, eu não solto o bonk, obviamente, quando tem gente por perto, porque o tamanho dele assusta. Não é que ele vai ferir ninguém. Mas eu solto, eu fico com medo até de vez em quando, receber uma visita lá em casa, da polícia, né? Mas assim, eu vou caminhar na praia de Intermares, quando é cedinho, eu olho para frente, não tem ninguém, olho para trás, não tem ninguém, eu solto o bonk. Aí ele vai, corre, brinca, volta. Por quê? Porque ele foi criado dentro da lei da liberdade. Ele sabe até onde pode ir, ele sabe até onde pode fazer. Há cães que você não pode dar liberdade, que ele vai ferir. Há cães que mesmo preso, você não pode agir diferente com ele, porque ele vai atacar alguém. E a palavra de Deus, ela nos disciplina a isso. Não é que nós vamos nos submeter a uma série de regras, como é que eu posso dizer, de leis secas que a gente tem que, sim, senhor, não, senhor. Não é assim. Quando eu me relaciono com essa palavra, eu entendo que a palavra me traz princípios. Por isso que Paulo bate no peito e pode dizer: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica. Ele vai dizer: todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É um princípio que me traz a liberdade. Então, eu posso viver no mais amplo sentido da palavra, porque essa lei é uma lei que me traz libertação. Como está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos libertará. E, por último, Tiago vai se referir a essa palavra como o espelho da alma. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão.
Olha, às vezes a gente sofre nesse mundo porque a gente não se conhece. Tem muita gente que não sabe nem o que quer, do que gosta. Não consegue ainda discernir o que é melhor para si. Porque não adianta você só estabelecer metas para a sua vida. Você tem que saber se aquilo é o melhor para você. Você está alcançando o que eu estou querendo dizer? Tem gente que sonha chegar no objetivo, mas a pessoa não sabe quanta dor de cabeça, pelo perfil de personalidade que ela tem, aquele objetivo vai lhe trazer. Isso é não se conhecer. Então tem muita gente, quero casar, quero casar, quero casar. Aí quando casa, acha que a vida virou um inferno. Peraí. Na verdade, você não estava pronto para aquilo. No fundo, não era aquilo que você queria. Você fez uma imagem fantasiosa da realidade. Eu quero seguir tal carreira na minha vida. Eu tenho um primo que estudou medicina, fez medicinas, quando se formou, disse, não é isso que eu quero. Foi fazer direito. E lá vai estudar tudo de novo. Porque às vezes, ou melhor, nem tudo que a gente quer é o melhor para a gente. Você pode repetir isso? Nem tudo que a gente quer, diga isso na primeira pessoa, nem tudo que eu quero é o melhor para mim. É por isso que a gente tem que consagrar a nossa vida a Deus. Consagre a sua vida ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque essa lei é um espelho da alma. Por que eu sou apaixonado por essa palavra? Por que eu não largo essa vida com Deus por nada nesse mundo? Porque eu sei o que é viver sem saber o que quer, sem saber quem é, sem saber para onde vai. Mas essa palavra me mostrou e me mostra a cada dia quem de fato eu sou. O que é melhor para mim, como Deus vai satisfazer os desejos do meu coração, os meus sonhos. Então, para a gente concluir, abra comigo aí em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Antes de Tiago. Hebreus 4, verso 12. Já acharam? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É por isso que eu preciso me expor a essa palavra. Eu preciso comparar aquilo que eu sou com o padrão dessa palavra. E procurar a cada dia viver segundo o padrão dessa palavra. Como nós cantamos aqui hoje à noite, eu nem memorizei a letra dessa canção, mas eu sei que tem uma parte que diz assim, eu estou aqui, Senhor, com a minha imperfeição, né? Como é que me ajuda aí? Pronto. Eu estou aqui, Senhor, com a minha imperfeição, me desfazendo do mundo, tentando entrar na tua retidão. É esse o Espírito. Por isso a gente precisa se apegar à palavra. Amar a palavra, abraçar a palavra. A oportunidade que nós tivermos, aproveitar essa oportunidade para receber mais da palavra. Amém?